Eu sou o Gleidson, sou procurador do trabalho, professor, e atuo aqui na Procuradoria de Trabalho do município de Mossoró. Eu faço parte do Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição de âmbito nacional, vinculada ao Ministério Público da União, e vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre algumas questões que foram trazidas pelas doutoras Brena e Mariana sobre assuntos relacionados ao direito do trabalho. Inicialmente me foi levantada a questão sobre as pautas do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho e as cogitações e até mesmo a efetivação da extinção do Ministério do Trabalho. E também da Justiça do Trabalho, ainda em discussão. Antes disso, eu queria levar a vocês alguns dados que ajudam a pensar a questão de forma mais atualizada. Na verdade, a existência do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e todas essas entidades que lidam com o direitos humanos do trabalho decorrem da exigência internacional da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que foi construída durante todo o século XX e até mesmo ainda no século XIX. A OIT é a instituição internacional mais antiga em atuação. Ela nasceu, na verdade, de algumas discussões trazidas ainda no século XIX, especificamente em 1890, naquilo que chamaram de intentona, ou grande discussão. Nessa grande discussão, em 1890, as maiores nações, assim como os maiores produtores, discutiam sobre a possibilidade de combater a concorrência desleal entre as nações. E dessa necessidade de combater essa concorrência desleal, foi instituído um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho se reuniu na Alemanha, fizeram a primeira conferência internacional. Essa conferência gerou um documento e foi levado à igreja. E o Papa, um ano depois, transformou isso na encíclica Rerum Novarum. A encíclica Rerum Novarum, um documento que traz a questão social para o âmbito da igreja, e isso teve grande influência daí por diante. Ou seja, a Organização Internacional do Trabalho, tudo que nasceu depois dela, nasceu das grandes discussões dos empresários da época, assim como dos estados. Pouco se tinha os trabalhadores. Depois foi se incluindo as pautas de trabalhadores, de forma que no início do século XX apareceu a organização, a Liga das Nações, e também a Organização Internacional do Trabalho, já instituída com essa discussão. Direito do trabalho ou direito da pessoa em trabalho. Durante todo o século XX, várias pautas e vários documentos surgiram, e esses documentos foram justamente aqueles que fizeram com que o Brasil, alguns anos depois, reunisse numa compilação que chamaram de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, a CLT nasceu de documentos internacionais referendados pela OIT e depois pela ONU. É o instrumento normativo conhecido no Brasil mais internacional e mais universal. Tem vários prêmios, tem uma vocação universalista, humanitária, e hoje se encontra totalmente, ainda essa parte principiológica, ainda muito relevante. Depois, para cumprir esses afazeres, a própria OIT, através das suas convenções, instituiu a necessidade de inspeções do trabalho confiáveis. E daí nasceu o que nós chamamos até pouco de fiscalização do trabalho. Em todos os países do mundo existem fiscalizações do trabalho, podem ter nomes diferentes. Alguns vão chamar de alfândega, alguns vão chamar de birô de alguma coisa, mas sempre tem esse objetivo. Alguns estão até dentro da parte sanitária, entendendo que o trabalho é uma questão de saúde maior. A Justiça do Trabalho também vem nessa preocupação de tentar dar uma resposta no mundo jurídico, especificamente uma estrutura específica, para tratar dos conflitos, tanto coletivos quanto individuais. Aí, uma outra grande inovação da Justiça do Trabalho. Ela já nasceu, como ela já nasceu com esse aporte internacional, ela já nasceu falando de conflitos coletivos, numa época em que o individual prevalecia. Na verdade, ela fez um papel de vanguarda e trouxe para os outros âmbitos do direito a questão coletiva, que hoje é moda em todas as posições.